Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Severo, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, sou lotado na Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, e esse é o Pesquisa de Marketing de Quinta, um projeto de extensão gratuito da UFG, em que eu discuto em vídeo pesquisas na área de marketing, comportamento do consumidor, data science e inteligência artificial, de maneira fácil, prática, em que o principal objetivo é mostrar como se conecta dados com conclusões. O projeto é um projeto gratuito da UFG, divulgado no YouTube, toda quinta-feira, 9h30 da noite. Na descrição do vídeo, nós temos informações sobre as pesquisas que serão discutidas e também um formulário em que você pode deixar os seus dados para receber os arquivos dessas pesquisas que serão discutidas semanalmente. E hoje, para começar, eu trago uma pesquisa que foi publicada nesse periódico internacional, em que o objetivo dos pesquisadores era verificar se eles entregando a mesma base de dados com o mesmo problema de pesquisa para vários grupos de pesquisadores, se esses grupos de pesquisadores eles chegariam ao mesmo resultado ou se haveria variação estatística nos resultados encontrados por esses diferentes grupos de pesquisadores. É uma pergunta recorrente com quem trabalha com pesquisa, e essa pergunta tem a ver com o fato de que será que determinada escolha por uma técnica, por um modelo estatístico, por uma análise, ela pode determinar o resultado da minha pesquisa? Será que pesquisadores com mais ou menos experiência, a partir do momento em que eles escolhem determinadas técnicas, isso pode incorrer em resultados divergentes? Então, essa pesquisa procura responder a esse problema especificamente. Essa pesquisa ganhou muito destaque porque depois dela ser publicada nesse periódico internacional, ela foi publicada em uma versão menor na Nature, que é uma das revistas mais famosas, uma das revistas científicas mais famosas do mundo. Então, eu fiz alguns destaques aqui no texto, tá? Vou discutir esses destaques e vocês sintam-se livres para comentar, deixar suas dúvidas aí nos comentários, tá? Então, basicamente, 29 equipes de pesquisa envolvendo 61 analistas utilizaram a mesma base de dados para endereçar a mesma pergunta de pesquisa ou o mesmo problema de pesquisa. Era o seguinte: será que os árbitros são mais propensos a dar cartões vermelhos para jogadores negros quando comparados com jogadores de cor branca? As escolhas analíticas utilizadas pelos pesquisadores variaram entre esses grupos e os tamanhos dos efeitos variaram entre 0,89 e 2,93, com a mediana centrada em 1,31. Deixa eu destacar esse ponto aqui, tá? E isso quer dizer basicamente o seguinte, né? E os resultados variaram entre uma propensão 0,89 menor para os jogadores negros até 2,93 maior, onde a mediana desses resultados, desses 29 resultados, é centrada em 1,31. Isso está em unidade de razão de chance. Eu não vou explicar o que é razão de chance, é um pouco mais avançado, até para os objetivos de estar discutindo aqui, mas, enfim, é uma técnica analítica. Tá? Dessas 29 equipes, 20 equipes, ou seja, 20 equipes de pesquisadores, 69% encontraram um efeito positivo e significativo, ou seja, o fato do jogador de futebol ser da cor negra
aumenta a probabilidade dele ser expulso, dele receber cartão vermelho no campo. E 9 equipes de pesquisadores, 31%, não observaram um efeito significativo. Lembrando que é a mesma base de dados. Essas equipes de pesquisadores receberam a mesma base de dados. Eu vou mostrar ela aqui. Os pesquisadores também mensuraram as crenças desses pesquisadores por meio de um instrumento de pesquisa, ou seja, eles perguntaram a opinião desses pesquisadores antes deles rodarem a pesquisa, e isso está sinalizado aqui como prior beliefs, ou seja, as crenças anteriores, né? Mas isso não explicou a variabilidade nos resultados e nem também o nível de experiência desses pesquisadores, que também foi mensurado pelos autores desse artigo, eles autores dessa pesquisa. Os achados da pesquisa sugerem que essa variação significativa nos resultados, ela é difícil de ser evitada, até quando você tem experts, que é o caso em questão, né, com intenções honestas. Tá? E os autores sugerem ou finalizam o artigo, né, o abstract, no caso, que é o resumo, sugerindo o que eles chamam de crowdsourcing data analysis, que é uma estratégia em que você pega a mesma base de dados e coloca ela em teste, né? E o mesmo problema de pesquisa, e coloca esse problema em teste para vários grupos independentes, para eles rodarem as suas análises e chegarem às conclusões. Então, as conclusões dos pesquisadores é que essa estratégia deixa os resultados das pesquisas mais transparentes e defensáveis. Tá? Então, basicamente, esse é o resumo da pesquisa, né, publicada no artigo científico, e geralmente eu falo para os meus alunos que o resumo ele diz muito sobre a pesquisa. Se você tem uma boa pesquisa publicada num bom periódico, necessariamente esse resumo vai informar muito sobre essa pesquisa. Então, vamos seguir? Deixa eu seguir aqui com um arquivo. Então, eu vou fazer alguns resumos, alguns apontamentos básicos, alguns destaques, né? Então, em alguns casos, os autores usam algumas estratégias analíticas por algumas questões racionais ou baseados em suas experiências. Agora, o mais importante é que, geralmente, o processo de publicação científica ele segue um caminho, e esse caminho ele é determinado por algumas ações. Então, por exemplo, você desenvolve o artigo científico, desenvolve a análise e submete à avaliação de revisores, né? Revisão por pares, que está sendo sinalizado aqui no artigo como peer review. Tá? E aí o que acontece é que esses revisores tomam essas análises como for granted, ou seja, como definitivas, e acabam se concentrando em outros aspectos da pesquisa. Mais importante, uma vez que esse artigo é publicado, críticas e reanálises daquela estratégia analítica escolhida pelos autores da pesquisa são raros, são eventos raros. Tá? Então, raramente os pesquisadores ou críticos ou pessoas, né, das mais diversas áreas se dedicam a revisar análises de pesquisas publicadas, e essa é uma fonte de problema em pesquisa científica, né? Porque as pessoas tomam aquilo como definitivo, mas aquelas análises, elas são resultado da experiência do pesquisador, da experiência da equipe, de escolhas analíticas que aconteceram antes da pesquisa, que são baseadas na experiência do pesquisador, ou do processo de revisão, às vezes algum comentário, alguma sugestão de um editor, e não necessariamente aquela escolha analítica vai refletir a realidade. Esse é um grande problema da pesquisa científica. Então, esse é a contextualização dos autores desse estudo, né? Então, bom, enfim, esse é uma questão que merece investigação, segundo os autores da pesquisa, do artigo.
Continuando, então, nesse artigo, nós, os pesquisadores, reportam uma investigação em que eles endereçaram a ausência de conhecimento sobre o quanto de diversidade existe em escolhas analíticas quando diferentes pesquisadores analisam a mesma data, a mesma base de dados. E se essa diversidade de resultados chega a diferentes conclusões. Especificamente, eles reportam o impacto de decisões analíticas em resultados obtidos a partir de 29 equipes de pesquisadores diferentes que analisaram a mesma... E aí o destaque precisa ser importante nesse caso. Essas equipes de pesquisadores analisaram a mesma base de dados e a mesma questão de pesquisa. Tá? E os autores conseguem identificar essa variação enorme aí nos resultados. Então, eu vou descer um pouco aqui no documento e aí a gente começa a observar o quanto os pesquisadores desse artigo científico eles foram cuidadosos em, primeiro, disponibilizar toda a documentação do projeto, toda a documentação de todos os pesquisadores que participaram do projeto em uma plataforma chamada Open Science Framework, que é OSF, bem famosa. Então, se a gente clicar aqui no link, ele vai redirecionar direto para os arquivos do projeto. Então, aqui tem a base de dados, informações suplementares. Deixa eu destacar isso aqui para ficar mais claro. Hide message. Então, aqui está a base de dados do projeto, material suplementar, resultados, figuras. Então, todo o histórico desse projeto está tudo disponível aqui nessa plataforma, e essa plataforma, ela, de certa forma, é muito respeitada e ela sinaliza um cuidado dos pesquisadores com a evidência científica produzida ao longo do projeto. Tá? Além disso, eles divulgam um material suplementar. Eu fiz o download desse material suplementar aqui. É o material suplementar do projeto, em que eles mostram todo o framework de pesquisa, todo o quadro de referência, todo o fluxo que foi feito dessa pesquisa. Então, aqui está a pergunta de pesquisa. Será que os juízes de jogos de futebol são mais propensos a dar o cartão vermelho para jogadores com tom de pele mais escuro, quando comparado a jogadores de um tom de pele mais claro? E aí aqui tem um overview, de certa forma, desse problema de pesquisa com algumas referências. E aqui tem um background em que eles também identificam e colocam para os pesquisadores que vão participar desse projeto algumas referências bibliográficas que podem subsidiar esse problema de pesquisa. Lembrando, é um problema de pesquisa que está sob teste, e eles entregaram isso para os pesquisadores testarem com uma base de dados. Daqui a pouco eu vou mostrar a base de dados. Aqui, enfim, toda a documentação está disponível, tá? Gratuita. E aí a gente já pode passar aqui para outros elementos do artigo. Aqui tem todo o fluxo do projeto. Então, primeiro, eles construíram a base de dados. No segundo estágio, eles recrutaram as equipes de pesquisa e fizeram uma survey, ou seja, um questionário inicial com esses participantes, possibilitaram que essas equipes de pesquisadores fizessem um primeiro round de análise de dados, depois eles fizeram um round de avaliação por pares, em que eles entregaram as análises dos grupos, passaram para outros grupos receberem as análises, contribuições. Isso é bastante comum em áreas, assim, no processo de produção científica. O estágio 5 foi um segundo round de análise de dados. O estágio 6A foi uma discussão aberta e debate. O 6B foi a escrita do report, ou seja, do relatório de análise de dados. O ponto 7 foi mais uma revisão por experts
e, finalmente, a revisão do manuscrito. Então, esse foi um fluxo de etapas. E os autores dessa pesquisa, eles disponibilizaram, produziram, né, elaboraram e disponibilizaram para os participantes. Eles recrutaram os participantes, deixa eu ver se eles recrutaram os participantes por meio dessa plataforma, o Open Science Frame, tá? E um segundo, essa é a página inicial do projeto Open Science, tá? E a base de dados está disponível, até baixei aqui para mostrar para vocês. Essa base de dados era a mesma base de dados para todos os participantes do projeto, todos os participantes das análises, né, dos diferentes grupos. Então, nós temos o nome do jogador, o clube, a liga, se eu não me engano, é a Liga da Espanha, da França, da Inglaterra e da Alemanha, algumas das principais ligas europeias, data de nascimento, posição, quantidade de cartões vermelhos, cartões amarelos, e aí tem uma qualificação da cor da pele desses jogadores. E essa qualificação foi produzida por coders independentes, né? Então, eles pediram para dois indivíduos independentes qualificarem esses jogadores em tom de pele, e depois geraram uma análise de correlação e identificaram que havia uma concordância entre esses coders independentes, certo? Então, a primeira etapa foi a montagem da base de dados. A segunda etapa foi o recrutamento das equipes de pesquisa, e eles tiveram 77 pesquisadores interessados em participar do projeto. Tá? Então, tem aqui, ó, 77 pesquisadores expressaram. Tá? E aí os analistas individuais foram convidados a formar equipes, e a maioria formou equipes. Eles inicialmente tinham 33 equipes que submeteram um report no primeiro round, e 29 submeteram o final report, que é o relatório final de análise de dados. Tá? Então, são esses 29 e os pesquisadores desse artigo científico se dedicam a analisar os resultados. Tá? Estes pesquisadores que participaram desses testes, dessas equipes de pesquisadores, eram de 13 diferentes países, com diferentes backgrounds, incluindo psicologia, estatística, métodos de pesquisa, economia, sociologia, linguística, entre outras, e diferentes backgrounds e qualificações, como PhD, mestrado e assim por diante. Então, era uma amostra bastante variada nesse caso. Tá? Esses são os estágios, eu não vou passar em detalhes aqui, mas eles tiveram um primeiro round de análise de dados, tiveram o que eles chamam de revisão por pares, um segundo round, e agora eu acho que eu vou para os principais resultados da pesquisa. Então, primeira pergunta, o quanto variou os resultados dessas equipes de pesquisa que utilizaram a mesma base de dados e a mesma hipótese? Então, os resultados estão sumarizados nessa figura. Minha liberdade de gerar essa figura. E aqui é um resultado probabilístico chamado razão de chance. Tá? Cada linha dessa daqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó, é um intervalo de confiança. Se a gente contar aqui, tem 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vamos até o 29. Tá? São 29 resultados, e aí cada um desses resultados sinaliza uma probabilidade extraída de um modelo aplicado a essa base de dados comum às 29 equipes, tá? De indivíduos negros serem mais propensos ou menos propensos de serem expulsos de campo quando comparados com indivíduos brancos.
E aí o que a gente observa, tá, é bem aqui, ó, quando a probabilidade é igual a 1, não, probabilidade não, desculpe, quando a razão de chance é igual a 1, significa que o resultado encontrado identificou que indivíduos brancos e negros são igualmente prováveis de serem expulsos. Tá? Menor que 1 favorece os brancos, maior que 1, assim, brancos são mais prováveis de serem expulsos, tá? E maior que 1, negros são mais prováveis de serem expulsos. E aí, se vocês observarem aqui, a maior parte dos resultados se concentra, né, acima de 1. Ou seja, a maior parte dos resultados identifica, a partir daqui, ó, né, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, identifica que jogadores negros são mais propensos de serem expulsos do que jogadores brancos. Entretanto, existem resultados divergentes. Então, esses resultados aqui, eles mostram a divergência, ou seja, resultados diferentes extraídos da mesma base de dados. E aí, muito estudante iniciante de análise de dados, de estatística, pergunta por quê? Se a base de dados é a mesma, se o problema de pesquisa é o mesmo, se as variáveis são as mesmas, como os resultados podem variar tanto? E aí as respostas, basicamente, elas estão aqui. Né? Nós temos aqui todas as equipes, diferentes números. Nós temos aqui a distribuição de probabilidade utilizada nos modelos. Alguns utilizaram linear, outros utilizaram logística, outros utilizaram Poisson, então há outro tipo de distribuição. Aqui tem o tratamento da não independência entre as observações. Então, nós tivemos equipes de pesquisadores que não trataram a não independência, ou seja, será que os indivíduos são independentes entre eles? Né? Houve grupos de pesquisadores que clusterizaram os erros entre as observações. Houve grupos de pesquisadores que utilizaram a estratégia de componente da variância. Houve grupos de pesquisadores que não fizeram nenhum tratamento, e isso basicamente influencia o resultado. A quantidade de covariáveis, ou seja, de variáveis explicativas nos modelos também variou. Nós temos modelos com nenhuma covariável e temos modelos com 7 covariáveis, por exemplo. E também a escolha analítica variou. Então, temos desde modelos simples de regressão OLS, de mínimos quadrados ordinários, realmente quem é estudante de estatística, de análise de dados, vai aprender em análise de regressão, até regressões mais sofisticadas, como regressões multinível. Tá? E aqui nós temos o resultado do odds ratio, ou seja, da razão de chance, e isso aqui é um intervalo de confiança para a razão de chance. Então, por exemplo, esse odds ratio aqui, 1,18, o intervalo de confiança contém 1. Então, se ele contém 1, significa que, para esse resultado aqui, brancos e negros foram igualmente prováveis de serem expulsos. Né? Já esse resultado, deixa eu pegar um resultado aqui onde está bem discrepante. Aqui, ó. Esse resultado aqui, ó, por exemplo, a razão de chance foi de 1,30 e o intervalo de confiança é entre 1,08 e 1,56. Então, o que pode explicar essa variação? As escolhas analíticas, né, produzidas pelos pesquisadores ao longo do desenvolvimento do projeto, o número de covariáveis, a distribuição. Então, e mais importante, imaginem vocês se um pesquisador qualquer pega essa base de dados e aí desenvolve um modelo, publica esse modelo é só um modelo que reflete as escolhas daquele pesquisador. E se ele for tomado como verdade, ele vai ter uma variação, né? Condicionada à experiência desse pesquisador, o número de covariáveis que ele utilizou,
a abordagem analítica que ele escolheu. Então, esse é um dos grandes achados dessa pesquisa, e uma das grandes contribuições dessa pesquisa, que é mostrar que existe uma variação relevante e significativa de resultados de pesquisa, tá? Porque eles entregam a mesma base de dados para diferentes grupos de pesquisadores com o mesmo problema de pesquisa, e os resultados variam sensivelmente, significativamente, correto? Bom, continuando. Então, quais as consequências? Deixa eu um pouco. Quais as consequências ou quais as fontes de variação que podem ser encontradas, né? Então, eles também mensuraram o seguinte: como eles rodaram uma survey, um questionário no início com as pessoas que quiseram participar, com os pesquisadores que quiseram participar do projeto, eles mensuraram as crenças dos indivíduos. Imagine o seguinte: imagine que eu sou um pesquisador, mas eu tenho as minhas crenças individuais, e eu tenho uma crença de que, vou falar aqui hipoteticamente, que o racismo não existe. Então, talvez essa minha crença ela pode determinar os resultados ou determinar as escolhas analíticas que eu vou fazer e até os resultados que eu vou encontrar. Eles testaram isso. E isso é chamado de viés de confirmação, tá? E eles identificaram duas coisas. Primeiro, que os pesquisadores atualizam as suas crenças ao longo do projeto, e que isso varia significativamente, uma vez que eles mensuraram isso em diferentes etapas. Mas eu acho que o mais importante e o reconfortante, tá aqui embaixo, é que essas crenças dos pesquisadores sobre os jogadores de pele negra serem mais propensos ou menos propensos ou igualmente propensos a serem expulsos de campo não foi significativamente relacionado com os tamanhos dos efeitos de cada um dos modelos reportados, tá? Então, isso denota que essas crenças, enfim, não influenciam, né? O que é um resultado importante, mas eles identificaram também que existe uma atualização racional, que chamam de Rational Updating of Beliefs, aqui embaixo, Rational Updating of Beliefs, ou seja, uma atualização racional dessas crenças baseada em evidências, ou seja, conforme esses pesquisadores vão gerando evidências, eles vão atualizando as suas crenças sobre haver ou não essa propensão, essa diferença entre brancos e negros serem expulsos de campo. Tá? Quais são as implicações dessa pesquisa e qual que é a importância dessa pesquisa? Bom, primeiro, se você entrega essa base de dados para um grupo independente de pesquisadores, não existe uma resposta conclusiva, mas vai existir 69% de probabilidade desses pesquisadores encontrarem um tamanho do efeito superior para indivíduos negros serem expulsos em detrimento de, em comparação, né, a indivíduos de cor branca, jogadores de cor branca, e 31% de probabilidade de achar um efeito nulo, ou seja, uma probabilidade idêntica. Tá? Essa variabilidade ela não pode ser explicada por diferenças na experiência. Eles testaram isso. Tá? Uma vez que os analistas com alto e baixo níveis de expertise quantitativa exibiram altos níveis de variabilidade nos tamanhos dos efeitos estimados. Tá? Então, a grande contribuição dessa pesquisa, desse artigo, é demonstrar de maneira clara que escolhas analíticas e subjetivas, até com uma
sem viés, né? Assim, escolhas analíticas que são subjetivas, mas sem nenhum viés, elas podem impactar o resultado. E esse problema é relacionado, tá? Mas distinto de algumas questões que se discute na pesquisa científica, que é o p-hacking, é você favorecer resultados estatisticamente significativos, o que eles chamam também de The Guarding of Forking Paths, que eu até traduzi aqui, mas esqueci de deixar a tradução, vou deixar aqui. Garden of Forking Paths, que é o que eles chamam de jardins de caminhos bifurcados, que é enquanto o pesquisador vai gerando resultados a partir da base de dados, ele vai procurando respostas para aquilo que ele está gerando. Tá? E reanálise de dados utilizados em relatórios de pesquisa publicados. Tá? Então, quais as principais conclusões? As principais conclusões é de que o que se precisa na ciência e no comportamento científico é você deixar as decisões cada vez mais transparentes das decisões analíticas. E isso significa você dar a oportunidade de diferentes grupos de pesquisadores testarem a mesma base de dados, reanalisarem os modelos que você utilizou, e também apresentarem modelos alternativos àqueles que você utiliza na sua base de dados. Existe todo um movimento, e é até por isso que eu decidi começar esse projeto com essa pesquisa e esse artigo científico, porque existe todo um movimento no campo científico de os pesquisadores serem mais transparentes com relação aos seus métodos, às técnicas, ao uso de ferramentas, à base de dados, porque uma vez que você deixa isso mais aberto, você deixa essas análises, essas conclusões ao escrutínio público, ou seja, você possibilita que outros pesquisadores possam identificar modelos alternativos, escolhas analíticas diferentes, ou às vezes até furos nas suas análises. Então, essa pesquisa ela ganhou muita relevância e ela foi bastante citada e demonstrada e discutida em campos acadêmicos, justamente porque ela mostra, e aí estão todos os autores aí da pesquisa, né, porque ela mostra quão diferentes podem ser os resultados, mesmo você entregando a mesma base de dados e o mesmo problema de pesquisa a pesquisadores experientes. Beleza? Então, esse foi o primeiro vídeo, essa foi a primeira aula, esse foi o primeiro vídeo aberto da pesquisa de marketing de quinto. Continuem aí acompanhando o canal para outras pesquisas. Obrigado, valeu!